Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Maria Vitória, professora de Ciências aqui no município de Cascavel. E hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas para a turma de sextos anos, tá? E o tema de hoje será ossos e músculos. Vamos falar primeiramente da coisa mais importante do nosso corpo, né? Em relação aos nossos ossos, que é o esqueleto humano, que são todos os ossos do nosso corpo. E um adulto, ele possui 206 ossos espalhados por todo o seu corpo. E qual é a função do nosso esqueleto humano? É a sustentação do corpo, a proteção de alguns órgãos, proteção dos órgãos, né, gente? Vocês veem que aqui nós temos nossas costelas, e a costela, ela vai estar protegendo os nossos órgãos, principalmente os órgãos do nosso sistema digestório, e o coração, né, que faz parte do nosso sistema circulatório. Então, os ossos, além de sustentação do nosso corpo, ele irá proteger a maioria dos nossos órgãos. O esqueleto humano, ele vai ser um reservatório de cálcio e de fósforo, até porque nossos ossos, eles são repletos de cálcio, repleto desses sais minerais tão importantes para a saúde dos nossos ossos, né? E as pessoas mais velhas que não possuem tantas reservas de cálcio assim, elas precisam estar tendo uma suplementação alimentar para repor essa quantidade de cálcio presentes nos ossos, tão importante para essa sustentação, para essa saúde óssea do nosso corpo, né? E, além disso, os nossos ossos, eles são importantes para a produção de células sanguíneas através da nossa medula óssea, uma estrutura que está na parte interna, parte interior dos nossos ossos, né? E essa medula óssea, ela vai produzir células sanguíneas, ok? Aqui eu trouxe uma imagem do nosso esqueleto humano, como ele se apresenta. Gente, é muito interessante porque cada osso do nosso corpo, cada ossos que nós temos, possuem um nome. Por que isso acontece? Porque o homem, ao longo dos tempos, quando foi estudando o esqueleto humano, os nossos ossos, ele precisou nomear cada um deles, porque cada osso que nós temos no nosso corpo, ele possui uma função, né? Por exemplo, o osso do nosso crânio vai proteger o nosso cérebro. Então, ele precisou dar nomenclaturas para cada osso do nosso corpo. Aí aqui, como vocês podem ver, o osso da nossa cabeça é o nosso crânio, na nossa boca nós temos dois ossos, né? Que é o maxilar e a mandíbula. Nós temos o húmero, o osso do braço, o fêmur, né? Que é o osso da nossa coxa, um dos maiores não, é o osso maior do nosso esqueleto humano, né? Então, só para vocês conhecerem um pouco desses ossos, vocês podem dar uma olhadinha, né? Quais são essas nomenclaturas, o que o homem disponibilizou de nomes para nomear cada um dos nossos ossos, tá? Vamos continuar com o esqueleto humano e entender alguns conceitos. O nosso esqueleto humano ele é dividido em duas partes. O esqueleto axial, que é o eixo central de sustentação do corpo humano, formado por ossos e crânios. Esses ossos, gente, são os ossos da coluna vertebral e as costelas, né? Alguns ossos vão participar desse esqueleto axial, que são as nossas vértebras, que vai formar nossa coluna vertebral, as nossas costelas, né? Que estão ligadas às nossas vértebras, e o nosso crânio. Esse conjunto de ossos vão formar o nosso esqueleto axial. Os ossos do crânio, eles vão sustentar e proteger as estruturas internas da nossa cabeça, que é o quê? O nosso cérebro. Podem ser divididos em dois tipos, o neurocrânio e o crânio facial. O neurocrânio, ele vai ser responsável por proteger o nosso cérebro, né, em si, e já o crânio facial, ele que vai formar a nossa face, ele vai estar presente no osso do nosso nariz, ele vai estar presente em toda a parte da nossa face, que possuem ossos, a nossa mandíbula, o nosso maxilar, tudo isso vai ser formado pelo crânio facial, ok? E, gente, vocês já devem ter ouvido falar, a mãe de vocês, tio de vocês, algum familiar, falar sobre moleira. O que é isso? A criança, quando ela nasce, os ossos da cabeça dela, os ossos do crânio dela ainda não estão totalmente seguros, não estão
totalmente unidos entre si. Eles ainda possuem pequenas aberturas. E aí, aos poucos, essas aberturas serão desfeitas, vai parar, não vai ter mais nenhuma abertura no nosso crânio, e esses ossos começam a unir-se uns aos outros. E essa abertura, essa fragilidade, essa parte da nossa cabeça que não é recoberta por um crânio é chamada de moleira. Por isso que os familiares de vocês dizem, não cuidado com a cabeça da criança, que ela tem a moleira mole. A moleira em si já é mole. Por quê? Porque é uma parte da nossa cabeça que não está sendo protegida pelo osso, pelo crânio, ok? E aqui é mais uma parte do nosso esqueleto axial, formada pelo nosso osso externo, que é essa parte do meio aqui, que eu vou passar a seta para vocês olharem. Esses ossos aqui que estão unindo na parte da frente, né? Nossas costelas é chamado de osso externo. E já essa parte das costelas é a nossa caixa torácica. As nossas costelas, que estarão unidas pela parte da frente pelo osso externo e pela parte de trás pela coluna vertebral. Elas estão unidas entre si por meio da nossa coluna vertebral e nosso osso externo, que é esse osso mais da parte da frente, justamente aqui, ok? E essas costelas, elas estarão responsáveis, aliás, elas estarão participando da nossa respiração. Por quê? Quando a gente respira, inspira, né? E expira, as nossas costelas, elas precisam estar fazendo essa movimentação, como eu trouxe aqui para vocês nesses dois GIFs. Aqui na nossa esquerda, onde eu estou apontando com a seta, nós temos nossos pulmões que estão se enchendo de ar e expelindo esse ar para fora logo em seguida. E vocês veem que o nosso pulmão incha, né? E depois diminui de tamanho. Então, nossas costelas, elas têm que estar aptas para poder fazer esse movimento. Então, entre uma costela e outra, nós temos cartilagens, que são tecidos mais flexíveis, vão ajudar, são estruturas, né, que vão ajudar a dar essa flexibilidade para as nossas costelas, quando nós respirarmos, poder haver essa expansão do nosso tórax, da nossa caixa torácica, ok? E também sobre o nosso esqueleto humano, nós temos uma parte muito importante que é a nossa coluna vertebral, né? Que também faz parte do nosso esqueleto axial. Lembra? Que é nossa caixa torácica, nossos ossos da coluna vertebral, ou melhor, nosso crânio. Confundi, galera. Nosso crânio, a parte da nossa coluna vertebral, nossa caixa torácica, contando com as nossas costelas. Lembra? Pronto. Então, aqui eu trouxe um pouco da coluna vertebral, onde nós temos 7 vértebras cervicais, que é a parte cervical da minha coluna vertebral, que são aquelas vértebras que vão estar mais próximas ao nosso crânio. Logo abaixo, nós temos 12 vértebras torácicas, que é a parte torácica, né, da nossa coluna vertebral. E logo abaixo nós temos vértebras lombares. Vocês já ouviram falar a mãe de vocês dizendo assim, ai, que dor na minha lombar. Ui, justamente são as vértebras presentes na nossa coluna vertebral. São vértebras lombares, nossa coluna lombar, ok? E abaixo nós temos o sacro, né? Que são ossos que estão bem pertinhos do nosso cóccix. E são ossos que estão finalizando a nossa coluna vertebral. Na nossa coluna vertebral, nós temos 33 ossos, chamados cada um de vértebras. E o que é que une uma vértebra à outra? Cartilagem que vai existir entre elas. E essas cartilagens vão permitir que nós possamos nos movimentar um pouco. Ou seja, a nossa coluna vertebral ela não vai ser totalmente fixa. Nós podemos movimentar um pouco a nossa coluna vertebral, sem muitos movimentos bruscos, né, para não acontecer nenhuma fratura. E o que são essas vértebras? Eu trouxe aqui uma imagem de como é cada uma dessas vértebras que irão formar a nossa coluna vertebral. Vocês podem ver, né? É um osso diferente dos outros encontrados e no nosso corpo, e eles estarão unidos em fileira. Vou voltar aqui a imagem para a gente dar uma olhadinha.
são várias vértebras, uma acima da outra. E com isso, nós iremos ter nossa coluna vertebral, né? E o próximo esqueleto, lembra que eu falei que são dois tipos de esqueleto? O esqueleto axial e o apendicular. O axial, como eu disse, é formado pelo crânio, coluna vertebral e caixa torácica. Show! E o apendicular é o esqueleto e os nossos membros inferiores. Os nossos braços, os ossos que estão presentes no nosso braço, os ossos que estão presentes na nossa perna, eles todos estarão envolvidos nesse esqueleto apendicular, ok? E existem alguns tipos de ossos diferentes no nosso esqueleto, até porque o osso que nós temos no nosso crânio não é igual ao osso que nós temos no nosso braço, não é igual ao osso que nós temos na nossa coxa. Lembra que eu falei que o fêmur é o osso maior do nosso corpo? Pronto, não é a mesma coisa do nosso crânio. Então vamos lá para o tipo de ossos. Ossos longos são os ossos maiores, os ossos que nós temos o comprimento com dimensões bem gigantes comparados a outras dimensões, como, por exemplo, espessura. Então, o comprimento desses ossos é bem maior. E eu trouxe o exemplo primordial, o nosso fêmur, né? Que é um dos ossos maiores do nosso corpo. Ossos planos são achatados com a espessura reduzida, como, por exemplo, eu trouxe aqui os ossos que estão na nossa pelve. Aqui o ilho, né? Que é essa parte aqui onde eu estou passando a seta, tá? Para vocês observarem. Que é um osso achatado com uma espessura bem mais reduzida, comparado com outros ossos, por exemplo, o fêmur que eu mostrei na imagem passada. Os ossos curtos, eu trouxe o exemplo as vértebras, né, que fazem parte da nossa coluna vertebral, são ossos bem curtos, têm as 3 dimensões iguais, e essas 3 dimensões são pequenas, nossas vértebras. E o nosso esqueleto humano, ele é formado por um tecido conjuntivo. Esse tecido conjuntivo, a gente já estudou nas aulas passadas, é um tecido que vai estar presente em vários outros sistemas, em vários outros tecidos do nosso corpo, em vários outros órgãos do nosso corpo, mas nos ossos, esse tecido é bem diferencial. Por quê? Porque é um tecido, esse tecido conjuntivo, ele é mais rico em fósforo, cálcio, fibras de colágeno, e essa constituição desse tecido vai dar uma resistência bem maior para o nosso osso. Eu trouxe aqui essa imagem no aumento de 40 vezes. Essa parte toda rosa, aqui, né? Essa parte toda rosa que eu estou passando a seta é o nosso tecido conjuntivo, contendo fósforo, cálcio, fibras de colágeno, que vai dar a resistência para esse tecido. E esses furos, essas perfurações são as nossas células ósseas. E essas células, elas vão estar mergulhadas no tecido conjuntivo. E a estrutura do osso, já falei para vocês, né, na aula passada, o nosso osso ele também tem outros tecidos, tecido ósseo esponjoso, que é essa parte aqui, tecido ósseo compacto e medula óssea. O que é a medula óssea, galera? A medula óssea é uma estrutura que está na parte interna do nosso osso, responsável pela produção de células sanguíneas. Eu trouxe essa imagem aqui super interessante. Estou aqui com o meu osso, né? E por dentro, na parte interior, eu tenho a minha medula óssea, que é uma estrutura que está corada em vermelho para a gente lembrar, tá em vermelho, então vai produzir sangue. Então é melhor para a gente observar e identificar. Então a medula óssea é um tecido encontrado no interior dos ossos, né? A gente já sabe. Possui aspecto gelatinoso e está relacionado com a produção de células sanguíneas. Isso aí, células para o nosso sangue. É formado principalmente por células sanguíneas imaturas. O que é isso, galera? As células que estão nessa medula óssea, elas ainda não são células sanguíneas propriamente ditas, propriamente funcionais. Essas células irão se desenvolver, amadurecer e serão liberadas no nosso sistema sanguíneo para ter as funções das células sanguíneas já desenvolvidas, para ter a ação de célula sanguínea em si, ok? Aí aqui eu trouxe só para uma ilustração da nossa pelve, né, para a gente identificar como o homem, ao longo dos anos, ele realmente usou nomenclaturas para determinar todos os nossos ossos do nosso corpo. Se você quiser fazer medicina, você precisa saber todos os ossos do seu corpo. E não é um trabalho fácil, mas também não é nada impossível. Tudo a gente consegue aprender. Aqui eu trouxe alguns tipos de
ossos identificados na nossa pelve, o sacro, o ilho, o cóccix e o pubis. Agora, sobre as articulações, que é um tecido conjuntivo fibroso, tem a sua resistência, mas não é tão resistente quanto aos nossos ossos, né? As articulações, elas vão ter função de unir, elas vão estar entre um osso e outro, ou até mais ossos, como, por exemplo, nosso crânio, né? Que a gente tem uniões de vários ossos, né, juntos. E nós temos alguns tipos de articulações. Nós temos articulações móveis, são aquelas articulações que vão estar entre dois ossos e vão ajudar esses ossos a se movimentarem. Por exemplo, na articulação do nosso joelho, nós temos a articulação unindo dois ossos. E esses ossos, eles poderão se mover. A articulação, ela vai permitir essa movimentação. Já na articulação fixa, nós temos uma articulação menos... ela não vai permitir que esses ossos possam se movimentar. Por exemplo, nós temos articulações fixas no nosso crânio. Já na nossa coluna vertebral, nós temos articulações semimóveis. Nós podemos fazer alguns movimentos... essas articulações presentes nas nossas vértebras, elas vão permitir que a gente possa fazer alguns movimentos, a gente possa realizar alguns movimentos na nossa coluna, né? Nada muito extravagante, como eu já havia falado para vocês, porque pode ocasionar alguma fratura. E nessas articulações, elas irão produzir um líquido sinovial, que vai ajudar no deslizamento de um osso com o outro, sem ocasionar nenhuma fratura, sem ocasionar nenhuma dor para nós, para o nosso corpo. Aí aqui eu trouxe uma imagem mostrando as articulações móveis que nós temos no nosso corpo, no ombro, no braço, no antebraço, né, aqui unido um ao outro, no nosso punho, nas nossas pernas, nosso joelho, enfim, articulações que vão permitir a nossa movimentação, são articulações móveis. E o esqueleto, vamos falar agora sobre a musculatura esquelética, galera. Muito legal, que vai permitir o nosso movimento. Os músculos, vai ser a parte principal, o quebra-cabeça-chave para a nossa movimentação, para a movimentação do nosso corpo. Vamos lá ver como é. Permitem o movimento dos ossos, show. Responsáveis pelos movimentos mais perceptíveis do nosso corpo, ou seja, qualquer movimento que nós realizarmos vai ser por meio dos nossos músculos. Apresentam um movimento voluntário, o que isso significa? Eu só vou me mover, eu só vou mover os meus músculos querendo. Eu só vou mover os meus músculos por ação de mim mesma, eu vou querer. Vou mover aqui meu braço, meu punho, é porque eu quero. Então, é um movimento voluntário. Já nos músculos que nós encontramos no nosso coração, o coração não bate porque eu quero. Vou pedir agora para o meu coração parar. Não dá. Então, é um tipo de músculo diferente. Então, o músculo esquelético, ele vai ser um movimento voluntário. Para que eu possa me mover, eu vou decidir me mover ou não. Show? Estão ligados aos nossos ossos por meio de tendões. E como são importantes esses tendões? Porque, assim, nós movimentamos o nosso músculo. Nós não podemos movimentar nossos ossos querendo. Quem vai movimentar todo o nosso corpo são os músculos. Mas, professora, como é que eu vou movimentar o músculo e o osso vai junto? Através dos tendões. O músculo estará ligado aos tendões e os tendões estarão ligados aos meus ossos. Então, quando eu movimentar os meus músculos, os tendões vão juntos. Vão junto também. Quando eu movimentar o músculo e levar o tendão, por estar ligado ao osso, leva o osso também. Então, é uma movimentação em conjunto, músculo, tendão e osso, ok? E eu trouxe 2 exemplozinhos de músculos que trabalham em conjunto, que são músculos que vão ajudar na minha movimentação. Eles vão trabalhar em pares. Aqui, por exemplo, eu trouxe o flexor para a gente entender um pouco. É um músculo que está presente mais ou menos aqui e ele vai ajudar na flexão do braço da gente. Por isso que eu trouxe essa mulher assim, né, fazendo força, porque é através desse músculo na parte aqui de cima do nosso braço que vai ajudar a gente a fazer esse movimento de flexão. E já para voltar ao contrário, galerinha, se eu tô assim, como eu vou puxar meu braço de volta?
Por isso que eu tenho o meu músculo extensor. Eu trouxe esse cara aí, ó, malhando pesado, porque existem vários músculos que estão trabalhando para isso acontecer, como, por exemplo, o flexor, quando ele puxa o peso, e quando ele estende, o extensor, que vai ser responsável em puxar os ossos para fazê-los voltar à posição normal. Então, entendido? Quando cada movimento do nosso corpo, ele está sendo regulado por vários músculos, e esses músculos vão estar trabalhando entre si, se ajudando juntamente com os tendões, juntamente com os ossos. Então, galerinha, é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, é só chamar no privado, que a gente está aqui para ajudar vocês. Então, valeu!